paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o segundo livro de Pedro, ou seja, a segunda carta de Pedro. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós falamos sobre a introdução e vamos continuar agora no capítulo 1, falando dos privilégios que os cristãos têm, a fé verdadeira e os frutos da cristandade, os frutos de ser cristão. Nós temos no verso 3 e no verso 4 a apresentação de um conjunto de privilégios que os cristãos adquirem quando se tornam cristãos. Então, nós somos chamados por Deus. Deus nos chama. Pedro explica isso. O chamado não vem de qualquer pessoa. O chamado vem de Cristo. E quando ele nos chama, ele está fazendo, em verdade, um apelo para que a nossa vida seja uma vida santa. Por quê? Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E uma coisa interessante, amados, quem nos chama? Aquele que tem capacidade de nos preparar. Então, aquele que chama tem poder. Poder para quê? Para capacitar os chamados. E para que eu preciso capacitar os chamados? É preciso capacitá-los para viver uma vida santa, para viver uma vida de excelência moral. Por que excelência moral? Porque quando nós somos chamados por Cristo, o impacto da pessoa inteira de Cristo foi feita para nós. Pedro, os apóstolos, Paulo, o próprio Senhor, ele revela o impacto que a sua pessoa trouxe àqueles que aceitam o seu senhorio e a sua salvação. Isto em todo o conjunto da vida de Cristo e que atinge todo o conjunto da nossa vida. Então nós somos salvos e chamados e capacitados para uma vida santa, não nesse aspecto e naquele aspecto. Nós somos chamados para todos os aspectos da nossa vida, assim como foi impactante toda a vida de Jesus. Todos os aspectos de Jesus impactaram a nossa vida. A pessoa de Cristo é que atrai os homens, e o seu poder nos capacita a corresponder com o seu chamado. A promessa que ele fez de compartilhar algo da sua excelência, das suas características morais santas. Porque se nós fizermos isso, enquanto neste momento, nós também teremos compartilhado a sua glória na vida futura. Então a gente viu isso no primeiro livro de Pedro, essa junção entre o momento de passar por todos aqueles problemas em vida e depois compartilhar com ele não só o sacrifício, mas também a glória. Os cristãos, eles têm uma arma, uma ferramenta poderosa para responder ao chamado de Cristo, ao apelo de Cristo a uma vida santa. Qual é? Primeiro, a fé. Segundo, a fuga do mundo. E o que é este mundo? Mundo é a sociedade.
alienada de Deus, separada de Deus, rebelde a Deus, que não aceita Deus, que não aceita a mensagem de Deus, que não aceita uma vida de comunhão. E ele coloca aqui os contrastes de uma vida santa, uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Então, de um lado, corrupção, do outro lado, vida, piedade. De um lado, paixões mundanas, do outro lado, conhecimento completo, profundo, comunhão com quem nos chama. Nós estamos, amados, na família de Deus. Nós fomos adotados na família de Deus. Nós deixamos o mundo, nós não estamos mais no mundo. Lembrem-se que na oração de Jesus, pouquinho antes dele subir aos céus, da ascensão, ele disse: eu vos deixo no mundo, tá? Mas vocês não são do mundo. Vocês não são, vocês estão aqui, mas vocês não são do mundo. Nós possuímos promessas preciosas, promessas agora materiais, sim, mas nós possuímos promessas muito mais preciosas, que são promessas para o futuro, promessas para a eternidade, promessas para quem conhece profundamente Cristo, quem tem um conhecimento profundo e verdadeiro de Cristo, não aquele conhecimento falso dos heréticos, um conhecimento profundo, porque o conhecimento deles, né, levava a uma licenciosidade, uma corrupção, a uma pecaminosidade, a uma imoralidade. Eles pensavam que aquele conhecimento dispensava de ser certo, de ser correto, quando na verdade isto é imoralidade, isso é licenciosidade, né? Coparticipante é ter uma união real com Cristo. Se nós somos participantes do sofrimento de Cristo, da sua morte na cruz, nós somos participantes da glória que há de vir. É desta forma que nós somos ligados, é desta forma que nós manifestamos, através da fé, através da fuga do mundo. Ele vai continuar a falar de fé daqui a pouquinho. A partir do verso 5 até o verso 7, ele trata mais especificamente desta fé. Esta fé não é uma coisa parada, não é uma coisa estática, não é uma coisa que acontece pronto e não faz mais nada. Não. Pedro pregava que nós não podemos ficar acomodados com a fé. A fé é um primeiro passo. A graça de Deus, ela é trazida para o homem para que nós sejamos capacitados, para que nós tenhamos condições de auxiliarmos, de compartilharmos isto com os irmãos. O nosso novo nascimento, as promessas que Cristo nos deixou através do aval do Pai, não pode nos deixar acomodados. Ah, tudo bem, estou salvo, o resto não estou nem aí, não é problema meu. Eu estou salva, o resto não é problema meu, o mundo não é problema meu. A graça, ela nos dá capacitação, ela nos dá diligência, ela nos leva a um esforço. A graça não veio pelo nosso esforço, mas ela vai gerar um esforço. Por quê? Nós somos coparticipantes de Cristo. E se nós somos coparticipantes de Cristo, nós devemos continuar a missão de Cristo, da natureza de Cristo. O esforço que nós devemos fazer, não só para a nossa pessoa, como também para aqueles que estão à nossa volta, amado. Ele fala em acrescentar, associar.
Isso quer dizer que o cristão, ele também deve cooperar. Não é só para ele, mas para todos que estão à volta. Então, é uma cooperação com Deus para uma vida cristã plena, uma vida de graça, uma vida de esforço, uma vida de santidade. E uma vida de cooperação para aqueles que ainda não chegaram lá, ainda estão fora da graça. Nós devemos cooperar, nós devemos ser coparticipantes, porque esta foi a missão que foi nos dada. Ide, pregai, fazei discípulos, diz o Senhor. Sede santos, diz o Senhor. A fé é uma pedra fundamental. A fé é aquilo que edifica, é aquilo que fortalece, é aquilo que sustenta o prédio, o edifício. É a pedra das virtudes. E o que são virtudes? É tudo aquilo que nos conduz a uma excelência. A tal pessoa é virtuosa. A tal pessoa tem excelência. Excelência no sentido de que ela faz as coisas da melhor forma possível, com zelo, com cuidado, para atingir a excelência naquilo que ela faz. Ela cumpre com excelência, ela cumpre com zelo, com cuidado, fazendo o melhor, assim como Cristo fez o melhor. O conhecimento aqui também é lembrado, porque ele sempre faz essa comparação, exatamente porque o conhecimento que eles diziam que era conhecimento é um conhecimento falso. É um conhecimento de mundo, não é um conhecimento que leva a Deus, não é um conhecimento que nos faz santos, não é um conhecimento que nos faz zelosos, virtuosos. Não, é um conhecimento que nos afasta. Então Pedro tem que colocar corretamente a palavra conhecimento. Aqui Pedro está dizendo que o verdadeiro conhecimento é um conhecimento, é uma sabedoria prática. Eu não posso dizer que tenho conhecimento se eu não sei a diferença, se eu não consigo discernir o que é bem e o que é mal. Se eu não consigo discernir, se eu não tenho sabedoria prática em saber se esse meu caminho é um caminho que conduz a Deus ou é um caminho do mal. E isto, diz Pedro, é um exercício. É um exercício de bondade. É um exercício, inclusive, para com outro. Este exercício, este conhecimento, chega, inclusive, no que Pedro trata agora de domínio próprio. Nós devemos ter domínio próprio. Como assim domínio próprio? Nós devemos saber como nos comportarmos, como fazermos as coisas, o que fazer, o que falar. Ele não está dizendo que é só em questão de comida e bebida. Porque ele é glutão, ele é beberrão. Não, não é só sobre isso. É em todos os aspectos da vida. É controlar paixão e não ser controlado por ela. É ser dominado por paixão? Não, isso não é conhecimento. Isso não é sabedoria, isso não é discernimento. Ser dominado pelas concupiscências, como eles faziam e eles se diziam sábios, eles se diziam conhecedores, é errado. O domínio é ser submisso à santidade, ao Cristo que nos diz o que é virtude e como fazermos. Para eles, conhecimento libertava.
Eu não preciso prestar atenção nisso, eu não preciso prestar atenção naquilo, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser corrupto, eu posso ser imoral, eu posso ser lascivo. Não, isto não é conhecimento. Pedro diz que tudo que nos afasta da ética de Deus, da santidade de Deus, tudo que nos afasta é heresia. E nós precisamos ser perseverantes, meu amado. A verdadeira fé é uma fé que persevera. O que é perseverança? Perseverança é aquela disposição que você tem de continuar, de continuar. Mas está difícil. Ok, continue. Mas tem aflição. Mas tem perseguição. Porque existe tentação. Amados, nós devemos perseverar. Não interessa se o que vem de fora está atingindo, não interessa se é o que vem de dentro, não interessa se é perseguição, se é aflição, se é dificuldade, se é oposição do mundo, ou se é de dentro, se é tentação, se é sedução de carne. Não interessa. A fé nas promessas de Deus, o conhecimento verdadeiro de Deus, a comunhão, a coparticipação nos infortúnios nos leva a uma calma, a uma serenidade, porque nós temos as promessas de Deus e Deus não nos deixa no vácuo, Deus não nos deixa esperando sem solução lá na frente. Aquele que é cuidadoso, aquele que é correto diante de todos, né? O verdadeiro cristão é aquele que se manifesta em reverência, em piedade, em adoração, em honra para com Deus. Não interessa o que os homens digam, o que os homens façam, mas em reverência, em piedade, em honra, em consciência para com Deus. Um outro aspecto é a fraternidade. A fraternidade é o amor que nós temos, que se chama ágape, para com os nossos irmãos, os irmãos cristãos. O que nos distingue dos outros é a nossa fraternidade, é o nosso amor. A coroa da fé é o amor. É por aí que nós vamos identificar a atitude de Deus de amor e de graça para conosco, para nos salvar. E identificar aqueles que pertencem a Ele, a Deus. Porque é como se fosse um selo sobre nós. Aqueles que são coparticipantes da natureza divina, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são filhos do reino, estes devem ter amor um para com o outro, levar os fardos uns dos outros, como diz Paulo. E assim a gente cumpre a lei de Cristo. Assim é que nós afastamos todos os problemas e nos concentramos naquilo que é importante. O amor de Deus, o ágape, ele é chamado aqui, você está sendo chamado a participar disso e a demonstrar isso, não por aquilo que eu sou, você é, ou o irmão é. Não. Nós somos chamados a isto, para a fraternidade, o amor, pelo que Deus é, pelo que o Senhor é. Ele é amor. E assim, nós, sendo coparticipantes dele, da sua missão, assim nós também devemos agir com amor. O amor que ele demonstrou. O sacrifício que ele fez. Estes são os frutos da fé. Mas Pedro
Pedro vai além. Ele diz que também os cristãos têm que ter frutos, eles têm que apresentar frutos. E ele fala isso no verso 8 e no verso 9. Se você não cresce espiritualmente, significa que você está morto espiritualmente. Porque aquele que está vivo, cresce. Aquele que está vivo, vai atrás. Aquele que está vivo, completa. Vai trazendo para si um crescimento em conhecimento de Cristo. E isto nós fazemos até, como diz Paulo, vermos face a face. Não agora como se tivesse um véu na nossa frente. O conhecimento de Cristo, o compartilhar, o coparticipar com Cristo, abrange tudo na experiência do cristão. O homem que não manifesta isto, este homem é cego. Este homem não tem entendimento, ele não tem conhecimento, ele não tem discernimento. O Deus deste mundo, onde nós estamos por enquanto, não somos, mas estamos por enquanto, ele tem uma técnica, uma tática de guerra. Qual é a técnica, o estratagema dele? Cegar. Obscurecer a mente. Então, esta pessoa que não enxerga, ou que enxerga mal, ela é míope espiritualmente. Está cego às coisas celestiais, só se preocupa com as coisas do mundo, não consegue ver lá longe, no futuro, o reino de Deus. Mas aqui ela só enxerga o que é imoral, o que é mundano. Pedro falava não só de cegar ou ser míope, ele fala em piscar. Às vezes nós piscamos e no momento em que a gente pisca, a gente deixa de ver as coisas do Senhor. Ele pisca, ele não quer enxergar, ele fecha seus olhos quando a luz bate nele. Não é assim que a gente faz quando a luz forte bate na gente? Nós não estamos fazendo esforço para crescer na graça. Nós estamos desfazendo a obra do Senhor. Isto é um início de apostasia. Portanto, meu amado, fique atento, abra os olhos, vigia, não pisque. Porque nós temos uma missão, nós temos um ministério e o Senhor nos prepara para isso. Não sejamos mundanos, não sejamos deste mundo, mas sejamos cada vez mais sedentos do verdadeiro conhecimento de Deus. Amém? Bons estudos.